Boa tarde. O Brasil está respirando política. O país vive uma crise que a presidente Dilma teima em não reconhecer. Ela acha que é exagero da oposição. Enquanto o povo bate panelas, vaia e vai às ruas, o governo se distancia dos pobres e dos trabalhadores. O jornalista Berval Pereira, de O Globo, diz que o Palácio do Planalto tem uma pesquisa em que a popularidade da presidente Dilma aparece com apenas um dígito. O deputado Danilo Forte, do PMDB cearense, acredita que, para acabar com essa crise, o país precisa passar por uma profunda reforma política. Eu acho que a política brasileira como um todo sofre um momento de indignação muito grande por parte da população, da sociedade. Né? Todos esses acúmulos repetitivos de escândalos, né? Primeiro o mensalão e agora o petrolão, os números gritantes de todos esses desvios aí, chocam muito as pessoas. Né? E para isso se faz necessário e urgente a questão da reforma política. É por isso que a gente tem colocado que a questão política não pode servir de justificativa para os malfeitos, para aqueles que se beneficiaram desses desvios e desses desmandos. E para isso a gente precisa de uma reforma política capaz de tirar, né, o foco da questão política, das eleições, exatamente da justificativa desses descasos que estão acontecendo nesse momento. Eu acho que é necessário e urgente que a gente reformule, inclusive, o nosso processo eleitoral, que a gente barateie, baixe os custos de eleição no Brasil, que a gente acabe com essa conveniência de acordos partidários e escusos, tanto para o processo eleitoral como para a gestão administrativa, que o instrumento da reeleição seja extinto no Brasil, porque ele foi maléfico para a convivência, ele foi maléfico para a administração pública. Os eleitos pensam muito mais na sua reeleição do que na gestão, do que na administração, que possa trazer benefícios para as pessoas e melhor qualidade de vida para a cidadania, e isso tudo é fruto de um processo político que está decadente, que está ultrapassado, que está sendo feito, inclusive, de forma distorcida e a sociedade brasileira não aceita mais. E por isso é urgente que a gente consiga avançar na votação da reforma política, que é o que a gente tem trabalhado, no sentido de fazer com que a gente tenha um novo processo eleitoral, que a gente tenha uma nova formatação partidária e que a gente possa ter uma nova representação da sociedade, tanto no poder legislativo como no poder executivo, e dessa forma a gente conseguir fazer com que o país retome o seu crescimento. A maioria tem interesse nessa reforma? Com certeza, eu acho que toda a sociedade brasileira quer. Ninguém aceita mais esse modus operandi, essa forma de fazer política, porque ela demonstrou-se totalmente incapaz de resolver o problema principal da política, que é uma política com seriedade, com transparência, com ética, com correção de rumos. Eu acho que esse modelo está totalmente ultrapassado, e persistir nesse modelo é criminalizar a forma de organização da sociedade, porque é na política que nós vamos resolver os nossos problemas. Nós temos que respeitar a democracia, nós temos que respeitar os espaços democráticos, nós temos que construir os poderes da República de forma mais transparente, para que a população se sinta representada nela e que a gente possa, inclusive, corresponder aos anseios da sociedade como um todo. Por isso é necessário a mobilização da sociedade, por isso é necessário que as pessoas batam as suas panelas, gritem, digam que estão insatisfeitas, para que os políticos possam entender que ou muda de rumo ou muda os políticos. Deputado, em meio ao reajuste fiscal, CPI da Petrobras, como é que anda a crise do PMDB com o governo? Existe uma crise de relação política, isso aí está claro. Existe uma crise do governo federal, que há 3 anos a gente vem dizendo isso, tem uma péssima articulação política, repete os mesmos erros agora no segundo governo da presidenta Dilma, e que, com o agravante da situação econômica, poderá viabilizar uma solução. Eu acho que a parte econômica é muito sensível ao cidadão. E tudo isso a gente já vinha dizendo lá atrás. Só que, como estava distante, se acreditou no discurso de campanha que estava tudo um mar de rosas. E, na realidade, é outra situação que o país está vivendo. A inflação está descontrolada, principalmente para o mais humilde, que compra na bodega, que compra no armazém. Os preços, a cada semana, corroem os salários, né, os benefícios dessas pessoas, principalmente dos aposentados. E ninguém pode exigir sacrifício apenas do trabalhador, do empresário e do aposentado. Até agora o governo não disse aonde ele vai se sacrificar. Um governo que tem 39 ministérios, um governo que tem 23 mil cargos comissionados,
É um governo que gasta, tem um custeio altíssimo, num país que precisa fazer poupança, num país que precisa reduzir o seu custo para, inclusive, dar continuidade às conquistas sociais que foram adquiridas nos últimos anos. Então eu acho que essa crise de relacionamento é fruto exatamente de toda essa dificuldade que foi gerada por o governo da presidenta Dilma e que agora se aprofundou com a questão da economia. Deputado, o PMDB nessa briga fica parecendo que está apenas pressionando o governo por mais cargos. É isso? Eu acho que essa etapa do fisiologismo ela já foi rompida. Inclusive nós aqui na Câmara no ano passado tiramos uma lei de independência de não ligar ninguém para poder participar do governo, enquanto na reforma ministerial. E acho que a situação econômica do país está de tamanha importância e de tamanha periculosidade com relação à quebra, inclusive, de contratos, com relação à descontinuidade dos programas, com relação ao reflexo disso, inclusive, para a população. Você veio agora no interior do Ceará, o Cinturão das Águas, uma obra importantíssima para, inclusive, a interligação de bacias no Sertão Central e no Sertão dos Inhamuns, foi suspenso a transferência dos recursos. Isso gera desemprego, né? Isso gera, inclusive, cidades que estavam ali precisando desses recursos, inclusive para dinamizar a sua atividade econômica, tendo que fechar a loja, parando de vender, o comércio definhando, diminuindo de importância, e tudo isso reflete de quê? De políticas de governo. Então isso não é só no interior do Ceará, isso está contaminando o Brasil como um todo, né? O aumento do dólar prejudica muito as ações internacionais do país, a suspensão da refinaria, só na perspectiva de investimento no município de Caucaia, perdeu mais de R$1 bilhão. R$1 bilhão foram perdidos de investimentos no município de Caucaia em função do cancelamento da obra da refinaria no estado do Ceará. Então tudo isso agrava a situação política e cria uma instabilidade, uma insegurança muito grande.